Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática do nosso contraturno digital da terceira série do ensino médio. E esta aula vamos tratar do seguinte assunto. O título dela é Montando e Desmontando, justamente porque a gente vai conversar aqui sobre a planificação de sólidos geométricos. Bem, inicialmente nós temos que relembrar o que é um sólido geométrico. Um sólido geométrico é uma figura tridimensional, pois ela possui 3 dimensões. Geralmente, as chamamos de comprimento, largura e altura. Além disso, um sólido geométrico ele é formado pela junção de várias figuras poligonais, ou seja, pela junção de vários polígonos. E é justamente sobre isso que trata a planificação, pois ela vai nos mostrar quais são os polígonos que formam esse sólido geométrico. Belezinha? O nosso primeiro exemplo, então, aqui nós temos, acompanhem, a pirâmide. A pirâmide é um sólido geométrico que possui uma base poligonal, ou seja, uma base que trata de um polígono, e aí, nesse caso, essa base pode ser um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, um hexágono e assim sucessivamente. Ou seja, nós podemos ter uma pirâmide de base triangular, uma pirâmide de base pentagonal, uma pirâmide de base hexagonal, tá certo? Dessa maneira que é chamada essa pirâmide. Além disso, então, na planificação, ela vai mostrar o seguinte: nós temos essa figura central, que é justamente a nossa base, e ao lado dela nós temos vários triângulos, sejam eles regulares ou não. E esses triângulos, a quantidade deles, ela depende diretamente da base. Como assim? Aqui nesse exemplo, repare que nós temos uma pirâmide de base pentagonal. Automaticamente, então, quando a gente for realizar a planificação dela, repare que nós vamos ter 5 triângulos. Ou seja, se de repente aqui no exemplo eu tivesse uma pirâmide de base hexagonal, nós teríamos 6 triângulos, pois um hexágono possui 6 lados. Importante também lembrarmos o seguinte: um sólido geométrico, a gente pode calcular dele a sua área total e também o seu volume. Nesse caso aqui, a área total, ela seria quem? Ela seria a área da base juntamente com a área lateral. Ou seja, nessa pirâmide nós teríamos que calcular a área do pentágono e a área de cada um desses triângulos e somar tudo. E essa soma daria justamente a nossa área total. Em relação ao volume, eu tenho que fazer o seguinte: o volume de um sólido, ele trata da área da base multiplicada pela sua altura. Beleza? O nosso próximo sólido aqui trata de quem? A gente vai conversar agora sobre o prisma. O que é o prisma? O prisma é um sólido formado por 2 bases congruentes. E essas bases também são figuras poligonais. Aqui nesse nosso exemplo, reparem que nós temos um prisma de base pentagonal. Diferentemente um pouco da pirâmide, reparem que na planificação, além das 2 bases, a gente tem agora também vários retângulos. E esses retângulos, eles tratam da área lateral do prisma. E a quantidade deles também depende diretamente da nossa base. Isso quer dizer que, já que estamos falando de um prisma de base pentagonal, na planificação a gente vai ter, então, além das 2 bases, 5 retângulos. E a mesma ideia funciona para um prisma de base hexagonal, onde nós teríamos as 2 bases que são hexágonos e também 6 retângulos. E assim como a pirâmide, a gente também tem como calcular a área total e o volume desse prisma, tá bom? O nosso próximo exemplo, ele trata do cone. O que é um cone? O cone é um sólido geométrico que possui apenas uma base, mas essa base é uma base circular, pois ela trata de um círculo. E, além disso, nós temos a outra ponta lá em cima que a gente vai chamar de vértice. E desse vértice sai uma figura que se assemelha a um triângulo. Por que se assemelha? Porque um dos lados é uma curva, não é uma reta, tá? Então a gente não tem uma figura triangular
propriamente dita, beleza? E no cone também a gente tem como calcular a área total, que seria a área do círculo mais essa área lateral, e também o volume, que trata da área da base multiplicada pela altura. Um outro exemplo também, e bem importante, é o nosso cilindro. O que é o cilindro? O cilindro se assemelha um pouco ao cone, mas qual é a diferença? A diferença é que o cone possui apenas uma base circular, já o cilindro possui duas bases circulares, ou seja, as bases dele, que é a figura que está em cima e embaixo, são dois círculos. E essa parte que está aqui em rosa é a nossa área lateral. E aí essa figura pode ser um retângulo ou pode ser um quadrado, tá bom? E assim como as outras figuras que já vemos falando, o cilindro ele também pode ser calculado dele a sua área total, que seria a soma das áreas da base juntamente com a área lateral. E também a gente pode determinar o valor do seu volume. O que seria o volume de um cilindro? Seria a área da base de uma delas apenas, multiplicada pela altura. Beleza, pessoal? Então, esses são alguns sólidos geométricos que a gente vem trabalhando, tá certo? Que a gente pode verificar no nosso cotidiano. Então, a gente pode se assemelhar a um copo, tem um cone, que geralmente é aquele cone que você vê na rua, tá bom? Então, a gente tem vários exemplos de sólidos geométricos que a gente consegue verificar e analisar aí na nossa vida. Acompanhe agora comigo o nosso aplicando. Beleza, pessoal. Vamos verificar aqui então o nosso aplicando de hoje, que trata de uma questão bem interessante. Acompanhe comigo. Nós temos aí a nossa questão com o seguinte texto. A figura abaixo representa a planificação de um sólido geométrico. E aí você acompanha comigo a nossa figura e nós temos aqui em seguida 5 opções de resposta, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui e analisar um pouco essa figura. Bem, a gente analisa aqui pela figura o seguinte, nós temos duas bases, tá certo? Duas bases congruentes. Se nós temos duas bases congruentes, então essa figura ela pode ser de dois tipos. Ou ela pode ser um prisma, ou ela pode ser um cilindro. Porém, em relação ao cilindro, um sólido geométrico só é um cilindro se, de repente, a nossa base for um círculo, o que não é esse caso. Então, a gente já consegue identificar aqui que nós temos um prisma. Beleza. Vamos analisar agora aqui a nossa base. Bem, repare que a nossa base, ela possui 6 lados. Se ela possui 6 lados, é porque então essa base trata de uma figura hexagonal, ou seja, é um hexágono. E também a gente consegue analisar isso justamente pela quantidade de retângulos que a gente identifica aí na figura. Então, repare que essa figura, ela possui 6 retângulos. O que isso tem a ver? Tem a ver pelo seguinte, que esses retângulos, eles exemplificam justamente a área lateral desse prisma. Então, esse prisma, ele possui, aqui nesse caso, uma base, que é um hexágono, seguida da área lateral formada por 6 retângulos. Então, vamos lá. Analisando aqui, então, as nossas alternativas, repare. Letra A, uma pirâmide, já descarta, não é pirâmide. Letra B, um prisma de base hexagonal, é uma boa chance de ser essa a resposta correta. Letra C, um paralelepípedo. Letra D, um hexaedro. Letra E, um prisma de base pentagonal. Então, a gente analisa aí que o nosso gabarito é justamente a letra B, tá certo? Vamos voltar aqui rapidamente e verificar por quê. Bem, como eu te falei agora há pouco, não pode ser pirâmide, pois a pirâmide tem apenas uma base. Um prisma de base hexagonal, essa é a resposta correta, pois nós temos duas bases iguais, duas bases congruentes. E essas bases, ambas são um hexágono. Um paralelepípedo não pode ser por quê? Porque essa figura ela é formada pela junção de vários retângulos. E como nós temos base hexagonal, já descarta aí a figura ser um paralelepípedo.
O que é o hexaedro? O hexaedro é uma figura que possui 6 faces, porém, todas as faces são triangulares, o que não trata da figura, logicamente. E a letra E, um prisma de base pentagonal. Bem, prisma a figura é, mas a base não é pentagonal, pois a nossa base possui 6 lados e não 5, como vocês viram na figura. Beleza, pessoal? Então, reparem que as questões, elas geralmente são questões de parte teórica, tá? Onde você tem que identificar o tipo da figura. Acompanhe comigo agora as nossas considerações finais. Beleza, pessoal. Nós trabalhamos aqui, então, na nossa aula de hoje sobre a planificação de sólidos geométricos. Lembrando que um sólido geométrico é uma figura tridimensional, pois ela possui 3 dimensões. Além disso, ela é formada pela junção de várias figuras poligonais, ou seja, de vários polígonos. Nós temos aqui ao meu lado alguns exemplos dessas figuras tridimensionais. Nós temos aqui, então, o cone, a esfera, o cilindro, a pirâmide e o prisma. Uma outra coisa importante a lembrar também é que essas figuras tridimensionais, elas podem ser classificadas em poliedros ou corpos redondos. Ou seja, um corpo qualquer é chamado redondo quando ele possuir em sua estrutura um círculo, seja na sua base ou na sua estrutura como um todo. Por exemplo, como nós temos aqui, a nossa esfera. Ok, pessoal? Então, a planificação é justamente você pegar essa figura tridimensional e você abri-la. Ou seja, é como se fosse desmontando a figura. Então, você vai pegando peça por peça e analisando cada uma delas e verificando qual é o polígono que forma essa figura tridimensional como um todo, tá bom? Então, muito obrigado a participação de vocês, tá legal? Não se esqueça que nós temos aí no nosso caderno digital algumas atividades referentes a essa aula, tá bom? E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Valeu, pessoal!